como o arado. Se você souber pegar, planar a terra, antes de plantar, preparar a terra ao plantio, o que você plantar conforme as regras, vai dar fruto naquele lugar. Mas se você pegar o arado e inverter as posições do plantio, a planta tenta até nascer, mas ela morre. Porque não houve uma sequência ou talvez umas regras para o plantio. Assim é o Evangelho. Se você souber trazer para o ouvinte aquilo que ele está precisando, você consegue brotar na alma dele Cristo. Amém? Não sei se conseguiram entender, mas é o que eu senti em falar. Se você puder abrir o livro de Jeremias, o tempo de hoje ele está mais propício a ter as famílias isoladas, e ter as famílias em lágrimas, e ter as famílias mais em tristeza, do que ter as famílias em alegria. O mundo está girando de uma forma muito contrária ao que nós imaginamos dia a dia. Tem coisas que estão aparecendo que a gente fica dizendo, é o fim do mundo, está chegando o fim do mundo, ou caminhando. Muitas famílias hoje elas estão passando por necessidades. Não são poucas, são muitas, está aumentando cada vez mais. Tem pessoas que estão desesperadas em casa, não sabem o que fazer. Tem pessoas que estão em casa, vendo o sol se pondo, e dizendo naquele silêncio do seu pensamento, mais uma noite triste para mim. Quantas pessoas hoje que estão encolhidas em casa, sentindo as dores, o sofrimento, sentindo a mágoa, a tristeza, a falta de um companheiro ou uma companheira, a necessidade de conversar com alguém. Quantas pessoas hoje estão chegando até o portão, olha para um lado, olha para outro, e retornam para dentro de casa com aquela tristeza imensa. Não quero imaginar a quantidade de corações hoje, no Brasil, que estão passando por muita dificuldade financeira. E muita gente não está vivendo mais aquele padrão de uns tempos atrás. Está vivendo um padrão totalmente que não escolheu. Onde se pensava até ou comer, esquece. Agora é outras coisas que você tem que comer que você não imaginava. A nossa vida está assim hoje. Quantas famílias, quantos pais de família hoje estão chorando em casa, sabendo que as coisas estão ficando mais difíceis para cada um que mora em casa. Não está sendo fácil. Pessoas devendo o aluguel, pessoas pensando que o aluguel não vai mais como vai pagar o aluguel. Pessoas que abrem a própria geladeira e veem que lá não tem mais nada, não são uma garrafa com água dentro da geladeira. Olha para o congelador e só vê aquelas neves no congelador. São pessoas que estão vivendo essa realidade hoje no nosso Brasil. Não é o Brasil de 10 anos atrás, não é o Brasil mais de 15, 20 anos atrás. Nós estamos vivendo um Brasil totalmente diferente.
No Brasil que nós estamos vendo a tristeza sendo assolada, não há mais segurança em nosso meio, não há mais confiança em você. Então, você não pode perder. Vai levar. Não há mais confiança em você sair à noite, talvez na casa de uma pessoa para você conversar, desabafar, tirar de dentro de você aquilo que você está sentindo. Porque tem muita gente hoje que está querendo botar para fora aquilo que está doendo. Que quando conversa, consegue botar para fora a tristeza. Mas quando ela não consegue conversar, ela engole aquele choro, aquelas lágrimas, aquela tristeza, e vai somando no coração dela cada vez mais. Há muita gente triste hoje em nosso meio. Eu estava analisando em casa antes de vir para cá, e ali eu conversando assim com Deus, eu comecei a perceber que as pessoas hoje que levam a palavra de Deus são pessoas que estão mais necessitando do que muita gente. Basta sentar com qualquer um, alguém vai dizer: eu tenho uma doença. Alguém vai dizer: eu estou passando por necessidade financeira. Alguém vai dizer: eu perdi alguém da minha família. Alguém vai dizer: olha, meu aluguel está atrasado. Alguém vai dizer: olha, a minha água foi cortada. Alguém vai dizer: olha, eu estou com uma doença tal no meu corpo. Alguém vai dizer: eu não suporto mais quando eu levanto e vi alguma coisa, e assim eu fico sentindo uma tristeza em mim. São essas pessoas que você vai ver pregando o Evangelho. Porque Davi, ele estava dentro da caverna de Adulão. Davi estava passando por necessidade. Davi estava sendo abandonado. Davi estava naquela caverna ali com medo de ser morto. Davi estava sendo torturado pelo tempo da vida dele. E ele estava lá dentro da caverna de Adulão. E lá dentro daquela caverna aparecem 400 homens. Assim declara a palavra de Deus. 400 homens, pior do que Davi. Pessoas que perderam a família. Pessoas que as famílias foram levadas para o cativeiro. Pessoas que perderam a família numa doença. Pessoas que perderam a casa. Perderam o filho. Pessoas que perderam o seu comércio. Pessoas que perderam a sua esposa. Então havia muitas pessoas dessa natureza lá na caverna com Davi. E assim começou o ministério de Davi, com 400 homens, cada um passando pior do que o outro na sua situação da vida. São essas pessoas que Deus chama. São essas pessoas que Deus o convida. São essas pessoas que Deus tira de casa para pregar o Evangelho. São essas pessoas que elas pregam, elas louvam e as lágrimas vão descendo. São essas pessoas que estão pregando dentro do coração, está pingando aquelas lágrimas. Porque são essas pessoas que Deus se chama para o ministério. Deus não vai chamar aquela pessoa que está borrando de alegria, borrando de dinheiro. Ele vai chamar aquelas pessoas que estão doentes, que não estão mais nem podendo sair de casa, que não estão mais podendo andar, que a doença está assolando o seu corpo, a sua vida, a sua mente. Mas são essas pessoas que Deus está chamando para o trabalho. São essas pessoas que Deus está convidando. São essas pessoas que Deus está implorando. Vem, porque eu quero te usar. São essas pessoas, sempre com qualquer um, que prega a palavra, que louva, que anda fazendo a vontade de Deus. Pede para ele contar um pouco da história dele ou dela. Você vai ver que eu não estou inventando. Sempre com qualquer um. Todos eles. Talvez uma exceção de 2%. Mas todos vai relatar grandes problemas de vida. É isso. São essas pessoas que Deus está chamando para o Evangelho.
para pregar, para louvar. E falando de Jeremias, o profeta Jeremias, tudo que eu relatei aqui, posso colocar em Jeremias. E este homem chamado Jeremias estava passando por uma situação dessa que eu acabei de falar agora. Tudo isso que eu falei, coloque-se na pessoa de Jeremias. Era um homem que estava vivenciando tudo que era sendo maltratado em Jerusalém, em Israel. Era um homem que estava vendo o seu povo ser assolado. Era um homem que estava escrevendo a história de um povo que ia sofrer, de um povo que ia ser mastigado pelo inimigo, um povo que ia ser sequestrado e levado para o cativeiro. Jeremias estava passando por toda essa situação de vida. O coração desse homem estava quebrado por dentro, rachado, trincado. E esse homem não tinha mais ninguém a buscar. Mas então o que acontece? Deus então visita Jeremias no capítulo 1, versículo 11, quando diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então essa foi a conversa de Jeremias com Deus. Toda a situação que ele estava passando no momento, Deus vai ao encontro dele, Deus vai ao lado dele. Eu quero dizer para você que quando você está passando pela necessidade, pela dor, pelo sofrimento, pela mágoa, pelo caminho estreito, é sinal que Deus está perto de você. Porque o próprio Jesus disse lá em Isaías: ele veio para os maltratados, ele veio para o algemado, ele veio para os cativos, ele veio para os doentes. E Deus foi ao encontro de Jeremias. E Deus pergunta: o que tu vês, Jeremias? Aí Jeremias pega o quê? Ele pega uma vara de amendoeira. Ele diz: vejo uma vara de amendoeira. Nós no Brasil estamos na primavera. Ainda temos um mês de primavera, que é dezembro. Quando virar o ano, começa o verão. São 3 meses. Nós estamos na primavera. Lá em Israel, quando começa o inverno, em Israel, as amendoeiras que produzem amêndoas, elas caem todas as folhas dos seus galhos. Elas ficam como se tivesse sem nenhuma folha ao seu pé, aos seus galhos. Para quem passa perto de uma amendoeira em Israel, num período de inverno, vai olhar para ela e vai dizer: mais uma já se foi. Ó, morreu. Ó, perdeu a vida. Ó, não produz mais fruto. Ó, já era. Porque a amendoeira, quando ela perde todas as folhas, fica só os galhos estirados onde ela está, mas nenhuma folha faz parte dela. E todas as pessoas que passam por ela vão começar a pensar: morreu, já era. Muitas das vezes a nossa vida está como se fosse uma amendoeira. Alguém passa, vai dizendo: olha, perdeu o brilho daquela pessoa. Olha, fulano de tal está no sofrimento em casa. Porque muitas das vezes nós estamos passando como se fosse uma amendoeira, sem nenhuma folha no nosso galho. E se não tem folha, ela recebe diretamente o frio nos seus galhos. E se você não tem sustento,
você recebe diretamente o sofrimento. Nós, muitas vezes, estamos como uma amendoeira. Mas eu quero dizer para você que lá em Israel, a amendoeira, depois que perde todas as suas folhas, ela é como se fosse uma sentinela, um vigia. Ela passa a observar todos os dias o tempo. Ela observa o sol quando aparece, ela observa a lua quando aparece. Ela fica observando todos os dias como se estivesse vigiando, esperando. Ela fica dentro de si, aguardando o momento certo de sair e começar a brotar. Ela fica aguardando. Enquanto os muitos passam ao redor dela, dizendo: morreu, não presta mais, tem que cortar, não dá mais fruto. Ela está lá dentro, embutida, calada, esperando o inverno passar. Eu quero dizer para você que este inverno na sua vida um dia vai ter que passar também. Porque quando chega o inverno, mudamos a nossa rotina. Precisamos de colocar mais agasalhos, dobrar a roupa, pegar um lençol duplo, talvez um lençol que dê mais calor. Porque quando chega o inverno muda totalmente a nossa rotina. Nos deixa enclausurados, nos deixa de casa. Porque o inverno faz com que você não saia mais de casa, lhe deixa bloqueado. Você percebe que se sair vai ficar gripado, vai ficar doente. O mofo começa a aparecer. É mofo na parede, é mofo no teto, é mofo na roupa, é mofo no guarda-roupa. Toda a nossa rotina começa a mudar. Mas o inverno vai passar na sua vida. Este inverno que você está passando, ele vai passar na sua vida. A amendoeira lá em Israel, ela fica só observando todos os dias o tempo. Quando se aproxima a primavera lá em Israel, é a primeira planta, é a primeira árvore a dar os seus brotos nos caules. É a primeira árvore que traz os brotos nos caules. É a primeira que brota aqueles brotos no caule. A minha consciência assim: há esperança para a árvore, mesmo cortada, mas ao cheiro das águas ela brotará. Ela começa a botar os seus brotos nas galhas, nos galhos. E quem passa vê a esperança. A esperança nesta planta. A esperança. Ela não morre. Ela está viva dentro de nós. Precisamos um dia passar este inverno para que brote em nós a esperança. E aquela planta chamada amendoeira, ela começa então a colocar os seus brotos antes das folhas e antes dos frutos. Ela começa a botar os brotos nos galhos. Ela está demonstrando ali que a esperança chegou. A esperança voltou. Voltou o que você perdeu. Voltou o que você estava no coração de tristeza. Voltou agora a alegria. Deus viu Jeremias totalmente triste e abatido. Jeremias estava sem esperança. Mas Deus colocou diante de Jeremias a vara de amendoeira. Porque muitas das vezes a solução está ao nosso lado e nós não percebemos. Mas Deus colocou ao lado de quem? De Jeremias. O que? A vara de amendoeira. Obrigado a vocês, boa tarde. Tudo bom? Bom final de semana, ok? Não esqueça, uma passadinha lá na loja Júlio do Alumínio, a loja da dona de casa, a loja que você vai encontrar, né? Tudo que você precisa para você e solar.
para você, assim como o som passou e interrompeu, assim é a tua vida. Deus vai fazer passar. Deus é o Deus que muda o quadro e a estação. Ele sabe onde está a tua dor, o teu sofrimento, as tuas lágrimas. Ele sabe o que tu pedes quando deita na cama e põe no travesseiro tua cabeça. Deus sabe a dor que você sente ao levantar. Deus sabe a dor que você sente quando você vai ao banheiro e as lágrimas começam a cair. Ele conhece e sabe tudo da sua vida. Deus está ao teu lado. Assim como ele esteve junto de Jeremias. Ele perguntou: o que tu vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus responde: viste muito bem. Deus sabia que a vara era a esperança, era a solução, mas Jeremias não sabia que a vara era esperança e nem era a solução. E Deus colocou de lado de Jeremias a solução, a esperança. E muitas das vezes Deus coloca ao nosso lado a esperança, a solução, e nós não percebemos, não damos crédito. Deus sabe fazer as coisas que a gente não consegue imaginar, como é tão perfeito o que Ele faz. Deus muda as estações só para fazer você alegre. Mesmo você vivendo num mundo totalmente difícil, totalmente com falta de água, mas Deus vai fazer você se alegre naquele lugar. Porque a Bíblia diz que os homens, quando saíram lá do Egito e andaram pelo deserto durante 40 anos, as sandálias dos pés nunca acabaram. Deus preservou as sandálias dos pés daqueles homens durante 40 anos no deserto. Quem usa calçado sabe que se usar muito todo dia, ele não passa de 2 anos. Agora imagine 40 anos, pisando em pedras, areia, lugar quente, e Deus preservando o calçado das pessoas. Se Ele se preocupou com o calçado das pessoas, imagine a tua vida. Imagine o teu casamento. Imagine a tua saúde. Imagine a tua casa. Se Ele se preocupou com o calçado das pessoas no deserto, imagine você que Ele escolheu. Eu quero dizer nesta tarde, o que você vê diante das tuas dificuldades? O que você vê? Porque Deus perguntou a Jeremias: o que você vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Talvez o que você esteja vendo não seja para você a solução, não seja para você a esperança, mas para Deus é a esperança e a solução. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.